Olá, bom dia, meus queridos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje é quarta-feira, dia 12 de agosto de 2020. Meus amores, nesta aula nós vamos trabalhar produção textual a partir de um conto. E nós vamos estar lendo um conto de Hans Christian Andersen, A Princesa e o Grão de Ervilha. Eu vou realizar a leitura para vocês, uma leitura compartilhada. A Princesa e o Grão de Ervilha. Era uma vez um príncipe que estava à procura de uma princesa, mas ele queria que fosse uma verdadeira princesa. Então resolveu dar a volta ao mundo, na esperança de encontrar sua prometida. Naquele tempo havia muitas princesas, mais do que hoje, mas quando se investigava se eram verdadeira princesa, era difícil delas provar. Então, em muitos casos, descobriam que alguns detalhes que estragavam tudo. Enfim, o príncipe retornou ao palácio muito triste, pois gostaria muito de casar-se com uma verdadeira princesa. Certa noite, o tempo estava horrível. Havia relâmpagos, trovões e choviam a cântaro. Era realmente assustador. Então alguém bateu à porta da cidade e o velho rei foi abrir. Quem batia era uma princesa. Mas, meu Deus, como a chuva e o vento tinham castigado. A água lhe jorrava pelos cabelos e pelo vestido, entrava pelas biqueiras dos sapatos e saía pelo calcanhar. Mas ela assegurou que era uma verdadeira princesa. É o que logo saberemos, pensou a velha rainha, mas nada disse. Entrou no quarto de hóspede, tirou toda a roupa de cama, pôs um grão de ervilha numa das tábuas do estrado. Em seguida, pegou 20 colchões e os pôs em cima do grão e empilhou mais 20 cobertores de plumas sobre os colchões. Era ali que a princesa deveria dormir. Na manhã seguinte, perguntaram-lhe: como passar a noite? Passei uma noite péssima, replicou a moça. Mal consegui pegar os olhos. Sabe o Deus que havia na cama. Era uma coisa dura. Estou com o corpo cheio de hematoma e todo dolorido. Foi horrível. Então todos compreenderam que ela era uma verdadeira princesa, pois fora capaz de sentir o grão de ervilha através de 20 colchões e 20 cobertores de plumas. Só uma verdadeira princesa poderia ter a pele tão sensível. E assim, o príncipe a desposou, porque agora ele sabia que tinha encontrado uma verdadeira princesa. Quanto ao grão de ervilha, ele foi depositado na sala de curiosidade, onde pode ser visto até hoje, se é que ninguém o pegou. Esta, sim, é uma verdadeira história. Então, meus amores, esta é a história da Princesa e o Grão de Ervilha, escrito por Hans Christian Andersen. E agora vocês vão pegar o caderno de atividade, volume 1, mais parte de língua portuguesa, vão abrir na página 89 e nós vamos observar algumas orientações para a nossa produção de texto. Primeiro, eu gostaria de dizer que os maiores escritores de contos tradicionais são Charles Perrault. Ele escreveu o livro Gato de Botas, Chapeuzinho Vermelho, dentre outros. Irmãos Grimm, que ele escreveu O Pequeno Polegar, Os Músicos de Bremen. Hans Christian, ele escreveu Patinho Feio, Soldadinho de Chumbo. E esse aqui, A Princesa e o Grão de Ervilha, dentre outros. Então, meus amores, esses são contos. Nesses contos não tem autor. O conto que você vai contar não tem autor. Vamos escrever um conto tradicional. Para isso, você deve levar em considerações os seguintes. São de tradição oral. Não tem autor. Então, você vai escrever. Começa sempre por Era uma vez. Seu texto vai começar iniciando Era uma vez. Trata-se de temas universais. Por isso que tem que começar com Era uma vez. Apresenta tempo e lugar indeterminados. Então,
Nesse seu texto você vai dizer aonde aconteceu a história e quando. Então, isso, quando é o tempo e onde é o lugar. Essa sua história vai precisar de um herói ou uma heroína, os quais enfrentam perigos e precisam vencer obstáculos. Tem um conflito relacionado com o que acontece no mundo real. Então, toda boa história tem um conflito. O que é um conflito? É um problema, é algo de ruim que acontece. Só que depois, no último parágrafo, vai ser solucionado esse problema. Possui uma tendência à magia. Pode ter alguma coisa mágica no seu texto e ter um final feliz. Então, meus amores, você vai escrever esse conto tradicional. Vai iniciar com Era uma Vez. Não esqueça de colocar o lugar e onde tudo se passou. Não esqueça de ter um herói dessa história, uma princesa, um príncipe, uma heroína, seja o que for. Mas tem que ter tudo isso. Você vai contando a história. Você poderia dividir esse conto em 4 parágrafos. Quando for no 3º parágrafo, você apresenta o conflito e no 4º parágrafo você resolve o conflito, já dando um final feliz para a história, certo? Então, meus amores, alguma dúvida, escuta novamente, assiste novamente a aula para você estar fazendo a sua produção a caráter. Você vai escrever sua produção na página 90, aqui, ó, já tem as linhas. Aqui, ó, você vai escrever o seu texto aqui. Lembrando, o texto a gente escreve do início da margem até a outra. Não é escrever só os pedacinhos assim, não. Igual o poema, não. Você vai encher a linha todinha, enchendo, contando a sua história. Não esqueça de utilizar pontos, vírgula. Quando for uma pergunta, usar o sinal de interrogação. Quando tiver uma admiração, espanto, medo, usar a exclamação. Use o travessão para iniciar a fala do personagem. Então, você vai contando o seu conto, a sua história. Lembra, começa com Era uma Vez. Então, meus amores, alguma dúvida, você assiste a aula novamente para poder você fazer seu texto direitinho. Depois do texto feito, tira uma foto bem legível, posta para mim. Gostaria que você escrevesse, faça a ponta do lápis para que a letra fique mais organizadinha, bem legível, para que eu possa estar lendo o texto completo e fazendo as devidas intervenções. Meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Tenham um bom dia e até a próxima aula. Um beijo para cada um de vocês.